metabolismo é a soma de todas as transformações que ocorrem em uma célula ou organismo e se dá por meio de uma série de reações catalisadas por enzimas que formam as vias metabólicas. Tais vias podem ser classificadas como catabólicas, que é uma etapa de decomposição metabólica em que a transformação de partículas nutritivas como gorduras, proteínas e carboidratos em partículas mais simples e pequenas. Essas reações catabólicas dissipam carga energética. A porção dessa carga é mantida na condição de ATP e de carregador de elétrons reduzidos, como NADH, FADH2 e NADPH. As vias também podem ser classificadas como anabólicas, ou seja, de síntese, que a partir de agentes simples e menores produz partículas grandes e complexas, entre elas polissacarídeos, ácidos nucleicos, lipídios e proteínas. Esse tipo de transformação depende de energia proveniente normalmente de quando o grupo fosforil do ATP é transferido e da potência redutora de NADH, NADPH e FADH2. As principais vias de síntese ou degradação das principais macromoléculas celulares dos seres humanos são a glicólise, a gliconeogênese, a glicogênese, glicogenólise, o ciclo de ácido cítrico, a fosforilação oxidativa, a beta-oxidação e a cetogênese. O nosso organismo é extremamente complexo, assim, cada órgão e tecido possui suas funções específicas em nosso corpo, tendo cada um seu papel a ser feito em questão metabólica. As principais vias estão no fígado, onde é feito o processamento e distribuição dos nutrientes, no tecido adiposo, onde ocorre o armazenamento e o fornecimento de ácidos graxos, nos músculos, onde a utilização de ATP para a atividade mecânica, no cérebro, onde é gasta uma grande quantidade de energia para a transmissão de impulsos elétricos, e na corrente sanguínea, que transporta oxigênio, metabólicos e hormônios. Essas diferentes vias metabólicas associam-se entre si de maneira complexa, para que seja atingida uma regulação equilibrada e harmoniosa. Um dos principais instrumentos que mantém o equilíbrio sistêmico sobre a integração metabólica é o glucagon e a insulina, sendo o regulador principal interrelacionando o fígado, o tecido adiposo, o músculo e o encéfalo. A regulação do metabolismo ocorre através de vias metabólicas e depende de fatores que variam entre os tecidos e as funções que desempenham. Dentre esses fatores, podemos destacar a sinalização hormonal e o controle de retroalimentação. O que são hormônios? Bom, são estruturas químicas produzidas por tecidos glandulares que funcionam como mensageiros na comunicação celular. Possuem diferentes estruturas e são estereoespecíficos, portanto, funcionam apenas no tecido-alvo. Algumas classes de hormônios ativam um segundo mensageiro intracelular e outras são transportadas ao núcleo, onde agem no mecanismo de transcrição genético. Elas ativam ou inativam o processo de síntese de enzimas. E do que se trata a retroalimentação negativa? É um mecanismo de controle no qual um produto acumulado proveniente de um estímulo age como um novo estímulo contrário ao inicial, de modo que o inibe. Desse modo, os níveis de um produto são controlados pelo produto do estímulo antagônico. E então, o que é uma via metabólica? Bom, é um conjunto de reações químicas sequenciais onde um determinado reagente, estimulado por enzimas, sofre modificações que darão origem a um produto. Tal resultado é um produto que será utilizado por outra via metabólica ou desempenhará uma função. Mas uma via metabólica não funciona sem um substrato de ponto de partida, e para que as funções dos tecidos ocorram, é necessário que haja energia. Mesmo quando o resultado da via é a produção de energia, ainda há um gasto de energia inicial. Os organismos heterotróficos podem ter diferentes necessidades energéticas de acordo com a sua complexidade. Em geral, são substratos energéticos os grupos de carboidratos, lipídios, aminoácidos, entre outros. A partir dessas fontes, o organismo pode, através do processo catabólico, quebrar e reaproveitar a energia química que está contida nas ligações químicas para produzir, através do anabolismo, outros compostos de alto teor energético, como adenosina trifosfato, ATP, ou carregadores de elétrons, como o NADH e o FADH2. Se tratando de vias de metabolismo energético, temos a glicólise, o ciclo do ácido cítrico, entre outras vias metabólicas, em que o produto é um precursor de múltiplas vias, como o piruvato, que pode ser sintetizado a partir de proteínas e de carboidratos, e participa da síntese de acetil-CoA, que será utilizado no ciclo de Krebs. E qual tecido tem uma importância na regulação energética? Uma vez que o organismo como um todo necessita de energia, e em quantidades diferentes, um tecido é especializado na distribuição dos nutrientes e energia, o tecido hepático.
Pelo uso da sinalização hormonal, o corpo é capaz de coordenar, integrar e controlar o funcionamento das diferentes vias metabólicas e energéticas, através de um sistema vascular que comunica todos esses tecidos. Exemplificando a sinalização hormonal e a retroalimentação na regulação energética, podemos citar os hormônios glucagon e insulina, que são secretados pelo pâncreas e são mensageiros de comunicação celular. O glucagon é secretado quando o nível de glicose sanguíneo está abaixo e sinaliza a ativação da enzima PKA. Esta, por fosforilação, inativa a enzima glicogênio sintetase, bloqueando a síntese do glicogênio, o biopolímero de reserva, participando assim do controle dos níveis glicêmicos no sangue pela estimulação da gliconeogênese e a quebra do glicogênio hepático. A gliconeogênese é a síntese da glicose através de outros compostos, por exemplo, piruvato, glicerol, aminoácidos e lactato. A insulina é o hormônio mensageiro antagônico, que promove a ativação da enzima glicogênio sintetase, estimulando a síntese do glicogênio quando os níveis de glicose no sangue estão altos. A própria ATP e ADP são produtos que atuam em um sistema de retroalimentação, quando em grande quantidade sinalizam a interrupção da via de produção. Portanto, qual a relação da regulação energética e o cérebro? Ambos os mecanismos de sinalização mensageira e retroalimentação ocorrem simultaneamente na manutenção da homeostase do estado energético e do controle dos níveis de reserva energéticos. A principal fonte de energia para o tecido neural é a glicose, de modo que o nível da glicose na corrente sanguínea é de suma importância para o funcionamento desse tecido. O funcionamento das glândulas pancreáticas, a secreção dos hormônios glucagon e insulina e a regulação das vias de manutenção das reservas de glicose no fígado levam ao entendimento de que o cérebro é energeticamente interdependente do tecido hepático. A cetogênese. Os ácidos graxos livres são precursores de corpos cetônicos no fígado. Os corpos cetônicos são formados em mitocôndrias hepáticas quando existe uma taxa muito grande de oxidação de ácidos graxos. Os corpos cetônicos são importantes como combustíveis para os tecidos extrahepáticos. A cetogênese pode ser regulada em 3 etapas, sendo elas: a primeira, mobilização de ácidos graxos livres no tecido adiposo, que são importantes para o controle da cetogênese. Segunda, carnitina palmitoil transferase 1, agindo no fígado e determinando proporção do fluxo de ácidos graxos oxidados em vez de esterificados. Por último, a distribuição de acetil-CoA entre as vias de cetogênese e o ciclo do ácido cítrico. Agora iremos falar sobre as necessidades do encéfalo. O nosso encéfalo faz parte de uma porcentagem de peso corporal muito pequena do nosso corpo, sendo ela apenas 2%. Porém, quando o nosso corpo está em repouso, ele consome cerca de 20% de oxigênio basal. Para que todo o nosso corpo funcione de forma correta, é necessário que o cérebro esteja de acordo com todas as necessidades energéticas. Para que ele receba a energia necessária para o seu funcionamento, os substratos dependem da passagem pelas células endoteliais, as quais revestem vasos sanguíneos encontrados no encéfalo, que seria, no caso, a barreira hematoencefálica. Pelo fato do encéfalo não conter reservas energéticas suficientes de glicogênio, ele precisa que a glicose esteja disponível no sangue, além de precisar de quantidades suficientes de TARG, pois os ácidos graxos encontrados circulando no sangue não são suficientes para a produção de energia. Como o cérebro possui uma reserva muito pequena de glicogênio, ele necessita constantemente da glicose sanguínea. Por isso, uma redução dessa substância no sangue, ainda que por um pequeno intervalo, pode causar sérias alterações e disfunções cerebrais. Os ácidos graxos não podem atravessar a barreira hematoencefálica e, portanto, não podem suprir a demanda energética do sistema nervoso central. Apesar dos neurônios só utilizarem a glicose como fonte de energia, eles são capazes também de utilizar, se preciso, os corpos cetônicos em jejum prolongado. Os neurônios mantêm o potencial de membrana que funciona através da sódio-potássio ATPase, para bombear ao mesmo tempo 2 íons potássio para o interior da célula e 3 íons sódio para o exterior.
permitindo o funcionamento quando ocorrer um sinal elétrico, também chamado de potencial de ação. Os neurônios oxidam a glicose pela glicólise e pelo ciclo de ácido cítrico. O fluxo de elétron resultante dessas oxidações fornece pela cadeia respiratória quase todo o ATP utilizado por essas células. Em uma dieta normal, o neurônio utiliza a glicose como fonte de energia, que será totalmente oxidado em dióxido de carbono e água. O potencial de ação é fundamental para a transmissão de dados do sistema nervoso, de maneira que a diminuição de ATP nas células neurais tem consequências graves para a sinalização neuronal. Após uma refeição rica em calorias, glicólise, ácidos graxos e aminoácidos entram no fígado. A liberação de insulina em resposta à alta concentração de glicólise no plasma sanguíneo estimula a captação de glicose pelos tecidos. Parte da glicose é exportada para o cérebro para suprir sua necessidade energética. A captação da glicose pela célula cerebral ocorre por ação dos transportadores de glicose do tipo GLUT1 e GLUT3, que trabalham independente da presença de insulina e juntos têm uma alta eficiência na captação da glicose do fígado. Após a captação, será imediatamente fosforilada no carbono 6, formando a glicose 6-fosfato. Uma vez fosforilada, a glicose transforma-se preferencialmente em piruvato pela glicólise e a partir do piruvato libera dióxido de carbono e água. Embora se fale muito em diminuir a quantidade de açúcar na alimentação, é necessário também ressaltar a importância da glicose para o funcionamento cerebral, já que basicamente a única forma de energia tida para o andamento do sistema nervoso é proveniente da oxidação da glicose, ou seja, a glicose nada mais é do que a fonte primária de energia do cérebro. A falta de açúcar no sangue pode ser causada por diversos fatores, como o uso de medicamentos, doenças e principalmente pelo jejum prolongado, podendo induzir o organismo a diferentes sintomas, sendo eles principalmente fraqueza, fadiga e irritabilidade, além de outros sintomas. O que ocorre é que ao entrar em jejum, a taxa de glicemia diminui e, portanto, o organismo busca outras maneiras de sanar e distribuir a energia necessária para o cérebro, bem como para os demais órgãos e tecidos. Essa outra forma ocorre pela utilização da reserva do fígado, o glicogênio. No entanto, se o jejum se manter prolongado, nem as reservas de glicogênio serão suficientes, podendo levar o indivíduo a um caso de hipoglicemia e, consequentemente, para um caso de neuroglicopenia, ou seja, pouco açúcar no sistema nervoso. Nesse caso, o sistema nervoso é diretamente afetado pelo mau funcionamento dos neurônios. Os corpos cetônicos são sintetizados em momentos de deficiência de glicose sanguínea. Esse processo metabólico ocorre pois a baixa concentração de glicose gera uma resposta pancreática, fazendo com que o pâncreas libere glucagon. O glucagon irá ativar uma enzima chamada LHS, lipase hormônio sensível, que terá como objetivo quebrar os triacilgliceróis, dos adipócitos em ácidos graxos e glicerol. O ácido graxo liberado irá ser redirecionado para o fígado, onde sofrerá beta-oxidação, gerando, portanto, acetil-CoA, que ao entrar na matriz mitocondrial, irá gerar e liberar os chamados corpos cetônicos. A produção de corpos cetônicos está intimamente ligada à economia da utilização da glicose em momentos como o jejum prolongado, por exemplo. O que ocorre é que os corpos cetônicos, por serem solúveis, conseguem ir e se transportar pela corrente sanguínea, alcançando tecidos mais periféricos, principalmente muscular, embora também possa ser utilizado pelo sistema nervoso central e pelos pulmões. A partir do acetil-CoA, são produzidos 3 diferentes tipos de corpos cetônicos: o acetoacetato, a acetona e o beta-hidrobutirato. Este último não se trata exatamente de uma acetona, sendo na verdade um ácido carboxílico derivado de uma acetona. Tanto o beta-hidrobutirato quanto o acetoacetato são capazes de ser convertidos novamente em acetil-CoA após chegarem aos tecidos periféricos. No entanto, a acetona não possui essa capacidade e por isso é exalada ou excretada na urina. O processo normal de produção de corpos cetônicos é chamado de cetogênese, mas quando chega em nível mais elevado de produção, a condição passa a ser denominada cetose, que se não cuidada, pode chegar ao nível de diminuir o pH do organismo, tornando-o mais ácido, e portanto se tratando de um caso mais sério que exige mais cuidados.